Temos que ter corações que ardem de amor por Jesus. Será que o seu coração arde de amor por Jesus? Será que o seu coração arde de amor pela palavra? Aliás, quero louvar a Deus por você que está aqui todo dia, ouvindo a palavra de Deus. Talvez porque o seu coração arde pela palavra. E eu não estou falando de sentimento. Quando eu falo arder o coração de fogo, não é sentimento, mas é aquele fogo do Espírito Santo que nos faz querer ouvir a palavra e colocar em prática na nossa vida. E aquele entendimento que sem essa palavra eu não sou ninguém. É sobre isso que eu quero meditar com você. Fique comigo até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Santo Agostinho tem um texto impressionante sobre isto. Quando Cristo, vede bem, foi reconhecido e partiu de perto deles, disseram um ao outro: "Não ardia o nosso coração dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras?" Agostinho diz: ardamos. Ardamos então para não arder com o fogo com o qual os demônios vão arder. Olha que interessante. Agostinho, arda com este fogo para que um dia você não arda com o fogo do inferno. Sede abrasados com o fervor da caridade para vos diferenciardes dos demônios.
Esse fervor vos impulsiona para o alto, vos eleva para o alto, vos conduz ao céu. Esse ardor era o ardor que levava eles para o alto. Mas existe um fogo que leva para baixo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 41. Ele se voltará em seguida para os de sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e seus anjos. Arda com o fogo do amor de Deus, para não arder neste fogo, diz Santo Agostinho. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 9. E a vós que sois afligidos, o alívio juntamente conosco no dia da manifestação do Senhor Jesus. Ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que o nosso coração arda pelo Evangelho, para que não arda neste fogo aqui que eu acabei de ler para vocês. Apocalipse capítulo 20, versículo de 14 a 15. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Agostinho está falando algo impressionante, que eu possa arder pela palavra, para que eu não venha arder nesse tanque de fogo daqueles que não quiseram obedecer a palavra. Coloca aqui nos comentários que o meu coração arda pela tua palavra. Que o meu coração arda pela tua palavra. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.